Vamos começando o nosso vitrine hoje com um tema polêmico, por assim dizer, né, gente? Acho que quem tem redes sociais certamente já viu aqueles memes que dizem: minha avó teve 10 filhos, minha mãe teve 2, eu tenho um cachorro e um gato e ainda é castrado. Não é assim? Essa piada levanta aí uma reflexão, gente. Porque hoje em dia as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Quem vai falar mais sobre isso, nos ajudar nessa reflexão, é a nossa maravilhosa psicóloga Carmen Policarpo. Boa tarde, Carmen, minha linda, tudo bom? Boa tarde, Paty. Tudo ótimo. Que bom. Vamos lá, podemos dizer que conforme os anos passam, temos aí o aumento da variedade de métodos contraceptivos, então avança aí o avanço da medicina, da tecnologia, está contribuindo com essa, as pessoas, a taxa de natalidade, digamos assim, as pessoas não querem mais ter filhos? Olha, eu digo que não é só isso, né? Porque os métodos estão aí. Agora, aquela história. É uma escolha. É uma escolha, só que assim, quer fazer? Faz, sem métodos contraceptivos. Então, cada caso é um caso, né, Paty? Entendi. Mas que ajuda. Entendi. E agora, assim, quando a gente fala, por exemplo, em termos de cultura, que ele até comecei falando do meme, né, dos avós, os avós 10, 12, 15 filhos, né? Antigamente o pessoal também casava mais cedo, né? E daí começavam a ter os filhos, digamos assim. Por que hoje em dia as pessoas elas tendem a casar mais tarde e ter os filhos mais tarde ainda, Carmen? Ótima pergunta. Hoje em dia está tudo muito acessível, está tudo muito fácil. Você pode perceber aí as mudanças, né, que tem filhos que realmente não querem casar, estão ficando, né, na casa dos pais até mais tarde, porque é cômodo, né? Só que aí entram vários fatores, né, Patrícia? Instabilidade financeira, as mulheres hoje em dia sabem muito mais agora do que antes o que querem. Então, assim, os estudos colocam na frente os estudos, o autoconhecimento. Hoje em dia, para você ter uma noção, a taxa de fecundidade no Brasil é de 1 por mulher, tá? Brasileira, é de 1,62. Então, assim, menos de 2 filhos. Então, é complicado. E Carmen, outra coisa também, muita gente que não deseja ter filhos costuma dizer assim: ah, mas por que eu vou colocar criança, né, bebês nesse mundo? As pessoas às vezes estão tão desanimadas com o caminhar do planeta como um todo, né, do mundo, que fala assim: não vou colocar criança nesse mundo para sofrer, esse tipo de situação. Isso também contribui? Contribui muito, Patrícia, porque as pessoas pensam assim: nossa, quantas guerras, quantas pandemias, quantas doenças, né? Se você for olhar aí, é muita coisa. Então, as pessoas, isso daí é um fator desanimador para que o casal, não só as mulheres, claro que as mulheres mandam. Por quê? Quem vai ter a criança 9 meses no ventre? As mulheres. Inclusive, quando tem muitas mulheres solo, mães solo, o que acontece? Em se falando de transtorno. Quando uma criança nasce, por exemplo, vamos colocar aí uma síndrome de Down, né? A taxa desses pais, não vou lembrar agora a taxa, mas a probabilidade desses pais deixar essas mães com essas crianças pequenas é muito alta, é altíssima, e eles não querem saber e largam. Então, quem que vai arcar com isso? As mulheres. As mulheres sozinhas para tudo, né? São as mulheres. Então, assim, é muito preocupante. Então, as mulheres estão exaustas e muitas... eu estava até vendo um meme no Instagram de uma mulher desmaiada com o bebê no colo, né? E o marido chegou e não sabia se acudia o bebê ou a mulher, né? Então, ele foi e pegou o bebê do colo da mulher e a mulher ficou lá desmaiada. É lógico que é um meme, mas a gente sabe que é mais ou menos por aí. As mulheres estão exaustas e sozinhas, porque muitos maridos não entendem que é tudo dividido. Hoje em dia é outra história. Isso daí é coisa da pré-história, né? De antigamente. Hoje em dia está muito mudado. Então, só que tem homens que são machistas, porque a gente vem de uma cultura machista e não adianta ser hipócrita e dizer que isso não tem, tá?
Tem muito. Então, essas mulheres estão praticamente sozinhas. E está tudo bem uma mulher de 28, 30 anos não querer ter filhos. Isso, e com isso também muitas mulheres, elas estão dando um... Chega pra lá, não, peraí, então, se é assim, então primeiro eu vou priorizar a minha carreira, né? O trabalho, a carreira, e depois pensar em ter filhos. E isso muitas vezes acontece perto dos 40 anos. Aí perto dos 40 anos vai ter um filho, uma experiência, enfim, mas aí muitas já não se encorajam para ter o segundo, enfim, depois dos 43, 44, 45, né? Os médicos mesmos desencorajam a ter, né, filhos nessa idade. E com isso a taxa vai diminuindo para um filho, no máximo 2 filhos. Por isso que eu te falei da taxa de 1,62, que não chega a 2 filhos. Então, é muito complicado também, né? Mas é aquela história, quem não quer ter filhos não vai querer ter agora nem no futuro. É tanto que tem uma pesquisa aí no YouTube, 37% das mulheres não querem ter filhos. Nossa, que taxa alta. Já ouviu falar no NOMO? Não. NOMO significa No Mothers, ou seja, não mãe. Olha então, só. essas mulheres estão indo para esse lado. E é algo bem que estão falando bastante, sabe? E essas mulheres estão aderindo a isso. Não que isso não venha de antes. Claro que agora está bem mais se falando nisso. Latente, né? Latente. Isso daí está gritante ultimamente. Então, é No Mothers. E quando a gente pensa de futuro, você acha que a gente está caminhando para isso mesmo, Carmen? Sim, a gente está caminhando para isso, sim. Tenha certeza disso. Agora só vai. Né? A decisão é mais ou menos por aí. E sabe uma coisa, Patrícia, que é bem peculiar? As famílias exigem dos filhos, por exemplo, os pais, os sogros. E aí? Quando que vai ter filho? Cadê os meus netos e tudo? Isso não é bacana, isso não é legal, porque só cabe ao casal decidir. Claro que a mulher manda mais nisso aí, né? Porque a mulher fala, sou eu que vou criar, né? Sou eu, na minha barriga, sou eu que vou gestar. Então, esse movimento de não gestar está crescendo bastante e vai crescer muito mais. Olha lá, hein, gente. E assim, a gente, do outro lado, assim, por exemplo, quando você vê famílias com mais de 3, 4 filhos, chega até a ser diferente. Nossa, fulana tem 4 filhos, 5 filhos, né? Coisa que, não sei, no tempo dos avós ali, e não é tanto tempo assim, né, Carmen? Se a gente falar em tempo, é uma geração, né? Enfim, era pouco, né, ter 4, 5 filhos. A fulana só teve 4, 5 filhos. Só que daí, Patrícia, você pode perceber o seguinte, quem está tendo mais filhos hoje é a alta classe, de média para cima. E assim, nos dias de hoje, tá? Porém, isso não exclui aquelas pessoas menos abastadas, com pouco estudo, que isso daí prevalece aí ter mais filhos. Porque aquela história, quando eu me privo do conhecimento, não tô fazendo aqui, dizendo que não é isso, mas não me entendam mal. Mas quando eu não tenho autoconhecimento, né? Então, assim, eu vou... E é aquela história, você me perguntou no início do contraceptivo, dos métodos. Tá aí, usa quem quer. Então, assim, se uma pessoa hoje em dia que ganha um salário mínimo, vamos falar assim, tem 3, 4 filhos, o SUS paga vasectomia, paga laqueadura, e daí eu te pergunto, não fazem por quê? Porque essas crianças estão... É aquela história, eu tenho que trabalhar muito para dar conta dos meus filhos. Nisso, eu não tenho tempo para dar para os meus filhos, para cuidar. E aí ficam ao léu. Ficam com cuidadores, avós, que daí vira uma bagunça, né? Porque os avós fazem o quê? Passam a mão na cabeça. Então, aí já dá atrito, né, com a criação dos próprios pais. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Então, é muito complicado. Então, né? então eu acredito que, vamos dizer assim, no meio da tabela ali, da classe média, né, enfim, que o pessoal está segurando mais essa questão, talvez, né, de ter mais filhos, pensando mais no futuro profissional, enfim, nessa outra parte.
Aí a classe média, né? Como eu te falei agora há pouco, a classe média alta está pensando, já estão tendo mais filhos do que Aham. agora há pouco, né? Digamos, há 10 anos atrás. Isso, Porque é há 10 verdade. anos atrás é agora há pouco. Aham. É muito recente. Então, assim, é tudo muito relativo. É multifacetado, eu diria. Aham. Muito, muito E muda muito subjetivo. rápido também, né? Muda muito rápido. Então, assim, aí as pessoas que querem um afago, um carinho e tal, estão indo para o lado dos pets. O Aham. que é bem. Não que não gaste, né, gente? Por favor. Mas é bem mais prático, né? Porque você chega em casa, o pet, o cachorrinho lá sai abanando o rabinho, ele não está lá grudado na tela, né? Então, o pet, quando você chega lá, ele vai te agradar, né? Às vezes a gente chega em casa, marido, olha lá, que lindo. O marido está grudado na tela, ou os filhos adolescentes estão grudados nas telas. Então, assim, poxa vida, né? Não só a mãe, mas o pai também. E sentem falta disso, de um Sim. carinho, de um apoio. Então, assim, você pode perceber, né, que a criação dos pets está acontecendo assim, ó. É como se fossem os filhos. Isso. Você vê muitos vídeos no São tratados como TikTok, filhos. né? Filha, não sei o quê, nananã. É. E é gostoso, é terapêutico, né? Reduz, auxilia no estresse, na ansiedade, na depressão, auxilia. Porém, tudo demais é veneno, como diz a minha mãe. Então, há que se ter esse cuidado. Tudo que é demais é sobra. Minha linda, muitíssimo obrigada pela presença aqui Obrigada na Vitrine. eu, Patrícia. Passe seu Instagram, o pessoal também te seguir nas redes sociais. @psiquecarmen. Qualquer dúvida, estou à disposição. Perfeito. Bom resto de semana para ti e até a Para próxima. nós, Paty. Obrigada. Além.